primeiros experimentos de campo com plantas geneticamente modificadas começaram em 1987. 5 anos mais tarde, após testes intensos, a variedade de tomate Flavor Savor passou a ser comercializada. Essa variedade tinha uma sequência introduzida que inibia a produção de uma proteína natural do tomate, tornando-o mais firme e estendendo seu tempo nas prateleiras. Em 1995, uma variedade de batata com gene para a produção da toxina Bt, extraído da bactéria Bacillus thuringiensis, passou a ser comercializada. Essa batata Bt produzia o seu próprio pesticida biológico e logo demandava menos defensivos agrícolas. No ano seguinte, a Monsanto lançou uma variedade de soja geneticamente modificada para resistir ao glifosato, um herbicida de contato extremamente eficiente, à época também produzido apenas pela empresa. A vantagem dessa variedade é que, por ser resistente ao herbicida, ela tornava o controle de ervas daninhas pelos agricultores muito mais fácil. Logo depois, variedades de outras espécies, como beterraba, canola e milho, resistentes ao glifosato, também foram desenvolvidas e lançadas. Elas implicavam não só menores custos para os produtores, como também produtos mais baratos nos pratos dos consumidores. Manipulando a estrutura genética de bactérias, plantas e animais, é possível aplicar essas técnicas para adiantar o amadurecimento, aumentar o valor nutricional, biodegradar poluentes, conferir resistência a vírus, produzir energia limpa, entre outros. Até aqui só vantagens, não? Então por que tanta controvérsia em relação a esses organismos geneticamente modificados? Perceba que esses transgênicos incorporam genes de espécies completamente distantes do ponto de vista evolutivo. Notadamente pelo fato de essa manipulação envolver espécies nada aparentadas, é que surgem tantas preocupações. Essas controvérsias decorrem normalmente de uma abordagem utilitarista, empirista. Coletam-se dados em campo ou em laboratório, a partir dos quais se induzem conclusões. O utilitarismo sempre é problemático, pois, como nossas preferências são subjetivas, o que é útil para um não é para outro. Além disso, muitas vezes os experimentos são mal delineados, com poucas réplicas, sem aleatorização das unidades amostrais ou sem os controles adequados. As análises estatísticas, como vimos, facilmente nos enganam, especialmente em situações com muitas variáveis, como é o caso. Vejamos 2 exemplos. Primeiro, um estudo liderado pelo entomologista John Losey, publicado em 1999, afirmou, com base em testes conduzidos em laboratórios, que o pólen do milho Bt representava um sério risco a populações da borboleta monarca, diminuindo sua taxa de crescimento e aumentando sua taxa de mortalidade. Na época, a repercussão desse artigo foi enorme, levando muitos a se oporem ao cultivo de plantas Bt. Porém, estudos subsequentes, feitos em campo, sustentaram que essas variedades geneticamente modificadas eram seguras e não colocavam em perigo populações de insetos selvagens. Segundo, no final do século passado e início deste, suspeitou-se que colheitas fracas de algodão transgênico na Índia tinham levado muitos agricultores à bancarrota e, em alguns casos, ao suicídio. Novamente, isso provocou uma grande comoção na população, que passou a exigir que fossem tomadas medidas severas contra os transgênicos. Mais tarde, essa suspeita foi rechaçada. A introdução do algodão geneticamente modificado não havia alterado a taxa de suicídio e, na verdade, tinha trazido uma série de benefícios econômicos para a imensa maioria dos agricultores indianos. Em ambos os casos, mesmo que as conclusões dos estudos iniciais, que apontavam riscos dos transgênicos, tenham sido refutadas posteriormente, o estrago já estava feito. O receio de muitos desses organismos geneticamente modificados já estava incutido em suas mentes. A repercussão dos artigos subsequentes foi infinitamente menor do que a dos artigos originais. Isso é normal e está relacionado com o comportamento de aversão ao risco que carregamos conosco. Tendemos muito mais a reter informações negativas do que positivas, superestimando riscos, o que afeta a maneira como tomamos decisões e agimos. Ainda que não haja evidências contundentes de que os transgênicos sejam mais perigosos do que os cultivos tradicionais, não faltam opositores à tecnologia. Embora a transferência de genes em espécies selvagens ocorra naturalmente, há consequências desconhecidas relacionadas à introdução artificial de genes. Ela pode alterar o metabolismo do organismo modificado e sua resposta a fatores bióticos e abióticos, o que, por sua vez, pode impactar o ambiente em que vive.
Riscos à saúde humana incluem a exposição a novos alergênicos e a transferência para a nossa flora intestinal de genes resistentes a antibióticos. Tais preocupações são legítimas. O ceticismo é até certo ponto desejável e o debate é bem-vindo. Da mesma forma que pode haver vieses em estudos que alertam para os riscos dos organismos geneticamente modificados, pode haver vieses em estudos que os consideram seguros. Obviamente, os mais críticos aos transgênicos podem fazer seus protestos, desde que pacíficos, e podem tentar convencer os outros usando os argumentos que lhe parecerem convincentes, mesmo que sejam argumentos utilitaristas. Uma linha é cruzada, porém, quando se começa a ameaçar de agressão aqueles que estão quietos em seus cantos.